Recife, de 1900 a 1940. Trabalho apresentado por Anne Vitória e Nívia Caroline, na Fanese. O pensamento da época e a necessidade da reforma. Recife, povoado chamado de Arrecife dos navios, veio a ser o porto principal da capitania. Seu processo de ocupação iniciou-se com a chegada dos holandeses em 1630, logo após os portugueses, trazendo prosperidade à vila. Em 1920, a cidade do Recife registrava uma população de 238.843 pessoas, de 2.154.835 em Pernambuco. Em 1867, o transporte coletivo era feito pela Pernambuco Tramways e os trens de Maxam-Bomba. Na segunda metade do século XIX, usava-se os bondes de tração animal, trem urbano e o trem de cercanias. A circulação do bonde elétrico data de 1914 e acaba substituindo o transporte de tração animal. Durante o governo de Sérgio Loreto, houveram as obras de expansão urbana na periferia, com a urbanização do Derby, a construção da Avenida Boa Viagem e a reforma de vários largos e praças, destinados ao embelezamento. Guiados por preceitos de higiene, formaram população e cidade fortes e aptas. A população que vivia em condições precárias de saúde passava por uma cultura higienista, dividindo Nova Recife em cidade perigosa versus higienizada, como destaca um cronista da época. Se a Rua Nova era endereço nobre, local para a realização do footing, a falta de limpeza pública se fazia perceptível no beco adjacente. O projeto de Brito visa o saneamento das áreas existentes, visto que a trama antiga não atende à necessidade moderna. O novo traçado tem a construção com recuos laterais, diferente da habitação colonial, fachadas livres para passagem de ventilação e insolação interna e uma aproximação à cidade de Jardins, sem distanciar a tradicionalidade, auxiliando na aceitação da trama antiga como parte da cidade moderna. Higienização e doenças. O estudo da expansão urbana do Recife data de 1919, delimitando a zona central e definindo a inadequação do sobrado e fundamentando o mesmo como tipologia do centro urbano. Os higienistas responsabilizam o sobrado e o traçado da cidade colonial como causa das condições de salubridade e as epidemias. Também preocupava a prostituição no Santo Antônio, os escravos nos espaços públicos, despejo de dejetos nos rios e no mar e o ordenamento das ruas. A reforma urbana da área portuária, com a autoria de Alfredo Lisboa, data de 1909, com a remodelação do porto, um sistema de vias capaz de uni-lo às áreas de crescimento urbano e do saneamento que se expande na cidade. A centralidade da mesma, nos bairros do Recife e Santo Antônio, define também a construção isolada no terreno como a nova tipologia habitacional. Alargamento, construções de vias, demolições e construções. Em 1960, acontece a abertura no bairro de São José e de mais um trecho da Avenida Dantas Barreto, com o ideal de prolongar a Rua das Trincheiras, que levou à diminuição do número de moradores nos bairros de Santo Antônio e São José. E em 1973, demoliu a Igreja dos Martírios. Demoliu também a Igreja do Bom Jesus das Chagas, em 1944, dando lugar ao edifício Santo Albino. As intervenções no bairro Santo Antônio priorizam o melhoramento da circulação, como a proposta do arquiteto Nestor de Figueiredo e do engenheiro Domingos Ferreira para a Avenida Guararapes. Estilo arquitetônico vigente. A urbanização do Recife é composta por 3 áreas densas, Recife, São José e Santo Antônio, e uma extensa ocupação dispersa, ora pelo sobrado suburbano, ora pelos engenhos. A região mais adensada foi palco de movimentos como a Revolução de 1817 e a Confederação do Equador de 1824, onde funcionava a imprensa e se encontravam os jornalistas, políticos, intelectuais e religiosos. No século XX, o Recife era uma cidade muito influente, só perdia importância para o Rio de Janeiro. Foi um período também de agitação cultural, Belle Époque e de mudanças pelas novas técnicas, além da despreocupação com os prédios históricos, demolindo a Igreja do Corpo do Santo, construindo a Avenida Rio Branco e demolindo também o casário do bairro Recife. Com o bairro do Recife eclético, o governo promove melhorias no bairro de Santo Antônio. Nessa nova intervenção, surge a Avenida 10 de Novembro, depois denominada Avenida Guararapes, ocupada com prédios de arquitetura déco, como a sede dos Correios, o edifício Almare e a Sul América, sendo comparada por José Luiz Mota Menezes como a Torre Eiffel recifense. Em 1934, Burle Marx e Luiz Nunes projetam os primeiros jardins públicos em prol da modernização da cidade. Na década de 1950, com o crescimento populacional ocasionado pela migração de pessoas do interior e a extinção dos mocambos, a população pobre foi obrigada a viver nos morros, fazendo com que as mazelas sociais se escondessem nas periferias. Construção de espaço de convivência e embelezamento da cidade. Em 2015, as praças Casa Forte, Faria Neves, Euclides da Cunha, Derby, Salgado Filho da República são tombadas como jardim histórico pelo IFAM, em que fogem aos padrões europeus para criar um jardim tropical brasileiro. As revoltas. A
A Revolução Pernambucana, ocorrida em março de 1817, foi um movimento dos proprietários de terras e brancos livres pobres contra a coroa portuguesa, que contou com o apoio da Igreja e da Maçonaria, que, insatisfeitos com o atual cenário, instalaram um governo provisório, fazendo com que seus líderes fossem presos e executados, levando Portugal novamente à hegemonia. A população se revoltou com a construção da linha férrea e depois pelos atropelamentos. Posteriormente, os proprietários de imóveis que esperavam suas indenizações não receberam seus pagamentos. A poeira das demolições sufocava a população com pó e trazia animais indesejados, causando doenças respiratórias e epidemias. Por fim, obrigado.